E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra Nosso Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui, com a permissão de Jesus e com muita alegria no coração pela oportunidade de podermos passar as informações que estão contidas no livro Nosso Lar, a vida no mundo espiritual, né? E pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e foi ditado pelo espírito André Luiz. Nós estamos no final do capítulo 15, né? Ainda no diálogo, vamos dizer assim, nas lições que a mãe do André Luiz está dando para ele, com relação à questão da dor. Ela está falando da dor aqui, né? Que nós comentamos no programa passado, que a dor por si só, ela não edifica. Não é só a ferida. Doeu, fez a ferida, não é isso. Mas é como nós passamos pela dor, de que jeito que nós fazemos isso, né? Falando para nós da resignação, né? A fim de podermos ser mais compreensivos e mais humanos. É a finalidade da questão da dor, o caminho que a gente escolhe. O recado que ela está dando para a gente. O recado que ela está dando, né? Que nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em Kardec coloca nos itens, alguns itens, motivos de resignação, item 18, item 12 e outros ensinamentos. Então, nos baseando no que ela está falando, e lembrando sempre que não é só a informação do reencontro de mãe e filho, dizendo para nós que a vida continua, provando para nós que a vida continua, mas é o ensinamento que está por trás disso, né? Então nós vamos continuar agora o diálogo dela. Nós estamos no finalzinho desse parágrafo. Não, nós já vamos entrar no 18º. Terminamos. Lágrimas e úlceras, lemos? Isso, lê. Falei até da desidratação. Isso. É tanta coisa que a gente fala que acaba perdendo. Então, vamos entrar no 18º parágrafo. O antepenúltimo parágrafo, Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Então, essa advertência detalhe, né? Profunda, né? Na realidade, é quando a nossa consciência nos diz assim, olha, vamos dar uma pausa, dar um alerta, pisca. Na realidade, é Deus em nós, não é? A divindade em nós. Ela nos alerta, a nossa consciência é onde está as leis de Deus. Pergunta, né? Como está aqui no Livro dos Espíritos, 621 a pergunta, isso, né? Onde está escrita a lei de Deus? Assim que a gente começou na doutrina, essa pergunta é sensacional, né? Eu nunca tinha pensado nisso. A minha lei de Deus estava naquela tábua de Moisés. Jesus, verdade. Ou na Bíblia, né? E a resposta é sensacional, na consciência. Agora, detalhe, na consciência de quem já traz o conhecimento da lei. Não é? E de acordo, porque é aquilo que nós relatamos em programas anteriores, a responsabilidade, né? A responsabilidade que o André Luiz já está tendo aqui de raciocinar corretamente com o que a mãe dele está falando, não é? E a mãe dele, na consciência de todos, mas dele, às vezes não está desperta. Não está desperta, mas de acordo com o que eu já conheço, não é? Sim. Porque o canibal, por exemplo, que mata o outro para fazer a sopinha, ele não vai ser cobrado. Ele não vai ser cobrado, mas está errado, aquilo está, mas ele não vai ser cobrado, porque na consciência dele, ele não despertou. Ele não despertou para isso, não tem o conhecimento. Agora, na consciência do Chico, por exemplo, o Chico Xavier, tem muito mais lei de Deus do que na nossa, todas juntas. Até matar uma formiga é complicado. Até para ele, por isso que a situação lá com o Valdo, a abelha entrou, né? O besouro. O besouro, não foi? Ele e o Valdo querendo matar o besouro, como qualquer um de nós faria. Ele querendo conversar, irmão besouro, vai, o Valdo vai. Então, são situações, né? Conversando com as flores, não é? A consciência dele é bem desperta. Porque o André Luiz está falando aqui, em que a consciência profunda me advertia. Então, se a consciência do que... Porque a mãe dele podia estar falando e ele continuar chorando, ele entrar no ouvido, sair do outro e continuar, eu quero você, mãe, eu quero você, me leva junto contigo. E não é assim. Claro que ele quer que ir. Mas na consciência dele, que já tem muita lei de Deus, já começou a despertar.
Precisou de uma encarnação, precisou de uma temporada de umbral, de um sofrimento, para agora começar a despertar. E é assim conosco. Porque a nossa consciência ela vai adquirindo cada vez mais abrangência de acordo com a nossa evolução enquanto espírito no aprendizado. Quando o Chico chegava no mercado, os biógrafos dizem isso, às vezes, em algum lugar, para comprar alguma coisa, ele pegava 3 coisas boas e uma meia amassada. Como você vai comprar um tomate? Vamos supor. Sempre quando eu vou comprar agora, eu lembro do Chico. Meu Deus, já fica aquilo gravado. E ele pegava um meio amassado e alguém observou: Chico, você não está vendo que o tomate está amassado? Meu filho, mas se eu levar todos os bons, hoje quem vai comprar os bons depois? Vai sobrar só o ruim para os outros comprarem. Então já é a mais. A gente fica rindo disso. A consciência dele é mais desperta. Aí a consciência dele já está muito mais desperta. Os espíritos mais superiores são assim. Eles já raciocinam, isso é normal para eles já. O que eles têm que evoluir já é outras coisas que nós não temos ideia do que é o que ela vai falar aqui da questão do tempo. Ele se preocupa com o irmão. Isso, ele exatamente. Se sente realmente filho de Deus, irmão de todos. Olha só, o que é o mal? Vamos abranger o raciocínio rapidamente do que ele está falando da consciência. No livro Ação e Reação, o instrutor Druso fala com André Luiz assim: o mal, o que é o bem e o mal? O bem é a nossa decidida cooperação com a lei de Deus, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Não é a renúncia você escolher o tomate podre? Isso é um detalhe que para nós a gente não faz. Normalmente a gente não faz. Se chega o tomate podre em casa, eu vou levar bronca. A Tereza, eu vou falar, Tereza, o Chico fazia assim, então você não reclame não, né? Aí eu vou falar, mas ele é o Chico. Ele é o Chico, então tá. Agora, o que o Druso diz que é o mal? Ele disse que é o bem agora, né? O mal. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem, unicamente para nós. Então, o mal é sensacional essa definição aqui do mal que o instrutor dá no livro Ação e Reação. Qual é o capítulo? Deixa eu ver aqui. É o capítulo 7. Do livro Ação e Reação. O mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem, unicamente para nós. Então o mal é vocação para o bem, mas para nós, que é o que? Como é que é o nome disso? Egoísmo. Que é o mal que os espíritos respondem a Allan Kardec, que é a grande chaga da humanidade. Que está no capítulo da perfeição moral. Do livro dos Espíritos. Então, quando ele diz aqui, depois de longa pausa em que a consciência profunda me advertia. Então, o martelinho lá, bim, 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 vai batendo o martelinho na consciência, Por que já está batendo? Porque ele já sabe, ele conhece. Não bateria naquele que não conhece. Você não pode cobrar de uma criança que está no primário, estudando a tabuada, né? Para resolver um problema de integral, de cálculo integral. Não estou falando dos gênios. Mas normalmente não dá. Porque como é que você vai cobrar dela? Mas se a consciência, que quem cobra não é Deus, é a consciência. Não é de nós mesmos. Isso aqui é um aprendizado muito grande para nós refletirmos, todos nós. Principalmente esse que vos fala. E aí minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? É o padrão. Só um pouquinho. Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. O padrão mental do André Luiz lá é o padrão reclamação. E ele devia ser um reclamão enquanto encarnado, porque ninguém muda com a morte. É isso que a gente tem visto aqui. Então, esse padrão mental de reclamação, de reclamão, ele tinha quando encarnado. E ele continua no mundo espiritual. Da mesma maneira. Então a mãe está dizendo para ele: meu filho, né, vamos aproveitar, né, esse tempo que eu estou aqui com você, porque eu posso te ajudar, te instruindo, e você só quer colo, você só está reclamando até agora, né? Então quando ela diz para que ele mude, né, ela vai falar para ele, modifica a atitude mental. O Marco ainda nem leu isso, não, ainda vou ler, né? Mas é o padrão dele. O padrão dele, e cada um de nós tem um padrão. A gente precisa, né, com isso aqui, a gente precisa ver qual é o nosso padrão mental nessa encarnação. Para uns é a reclamação.
Para outros é a vaidade, para outros é o orgulho, para outros é o pessimismo, para outros, né, eu estou falando de padrões mentais negativos, porque os padrões mentais positivos a gente deve cultivar. Aquela pessoa que tem um padrão mental otimista, que ela continue, né, que é postura de esperança, que ela continue assim. Mas o problema é que os nossos padrões mentais aqui, enquanto encarnados na Terra, somos aqueles que temos padrões mentais muito ainda negativos. O do André Luiz, ao que parece, para nós aqui, que a mãe está dizendo para ele, é a questão da reclamação. Porque ele reclamou nos capítulos do começo do livro, com o médico, ele reclamou com Clarence, ele reclamou com Lísias, ele está derramando reclamação com a mãe. Então ela está dizendo para ele, né? Vamos ficar contente e vamos para o trabalho, porque senão a coisa não evolui. Isso, então modifica. Ele está falando aqui também o detalhe, ela diz assim: vamos aproveitar esses minutos rápidos para não ficarmos em expansões de amor e não ficarmos nos lamentando. Então ela está dizendo que só tem com ele minutos rápidos. Ela tem que voltar. Claro que não é minutos, né? Porque o tempo é tão relativo, quando a gente está com a gente gosta, a hora passa rápido. Ela não vai ficar uns minutos aqui com ele, algumas horas. Sim. Mas ele queria que ficasse eternamente e que ele fosse embora com ela. Me leva, né? Me leva. Tem uma história aí de família que é me leva. Então me leva, mamãe, me leva. Então, aí esses minutos rápidos. Por quê? A questão do tempo. Então, ela está dizendo aqui também, tem um ensinamento, entre linhas aqui, por trás da lição, que é o aproveitamento do tempo. É outra responsabilidade nossa, né? E aí, esse tempo que é uma dádiva divina, que nos é dado aqui enquanto encarnados também, principalmente nós que estamos encarnados, e os desencarnados que estão nos ouvindo também, claro. O tempo, aproveitamento do tempo. Cada vez mais, com a doutrina, com o ensinamento que o Espiritismo nos traz, principalmente, nos dá essa visão do tempo perdido, muitas vezes. Porque vamos desencarnar, e pode ser daqui a pouco. A gente vai acabar aqui a gravação na Rádio Rio de Janeiro, vai pegar o carro, e se a gente desencarnar ali? Não, hoje não. Hoje não pode, né, Tereza? Amanhã, pelo amor de Deus, a neta está chegando no mês que vem. Mas se for agora... Deus não sabe que a neta... E aí? Deus sabe que ela vai chegar. Então, e aí? Tem 6 meses que eu não a vejo. Tem 6 meses que eu não a vejo. Senhor Jesus, agora não. Mas não é assim. Então, aproveitamento do tempo. E temos uma página aqui que nós trouxemos do livro Instrumentos do Tempo. É o nome do livro. E o capítulo 5 dessa página é o Minuto, em que o Emmanuel, como sempre, faz um raciocínio muito interessante sobre a questão do tempo. Ele diz que o tempo é uma dádiva divina que se repete em nossa estrada infinitamente. E se nós a usarmos corretamente, é possível a realização de surpreendentes milagres em nossa vida. Pede-nos tão somente trabalho, boa vontade e diligência no bem, para trazer-nos sublimes edificações, né? O tesouro do entendimento, a sementeira do êxito, a fortuna da sabedoria, a plantação da amizade, não é? A conquista da simpatia, o progresso nas boas obras. Boas obras não significa montar não é claro que é uma boa obra, não estou dizendo isso. Boa obra é montar um asilo, uma creche, um orfanato, não. É a boa obra diariamente, cada minuto, cada ação, cada atitude que a gente for tomar. Trazer um chocolate para a esposa. Sem açúcar. A conquista da simpatia. Aí ele diz assim, todo o engrandecimento de nossa vida começa na insignificância aparente de um minuto. Considera a graça do tempo que o Senhor te concedeu para a luta santificante na terra e ajuda-te a ti mesmo, aplicando-a em tua própria felicidade. Cada minuto do dia, ele continua, cada minuto é uma semente de amor que podes cultivar, ou uma abençoada luz que podes acender para o grande futuro. O tempo, ao comando de Deus, marcha com regularidade, renovando e aperfeiçoando todas as criaturas e todas as coisas,
não permaneças na retaguarda, Emmanuel. Então, é para nós aproveitarmos cada minuto. Por quê? Porque não sabemos, vamos desencarnar daqui a pouco. Tanto trabalho deu para a nossa encarnação. No livro Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação do Sigismundo. Olha, ali pincela um pouco do trabalho que dá para nós reencarnarmos. Não é? Tanta gente torcendo por nós, porque nós somos todos tutelados de algum lugar. Sim. De alguma colônia. Eu vim do nosso lar, não sei. Algum posto de socorro. Nas trevas. Alguma caverna lá das trevas, algum posto de. Né? No livro Ação e Reação tem a cabana do Orzil, que fica situado nas trevas ali. É um trabalho no bem muito bonito que tem. Quer dizer, então, de algum lugar nós somos tutelados. E sendo tutelados de algum lugar, tem gente torcendo por nós. Ai, Marco Antônio, vai agora. Vai, Tereza. Ai, meu Deus, não é dessa vez. Né? E cada minuto é importantíssimo, né? Como ele diz gastando tempo em lamentação. E ele gastando tempo em lamentação. A gente lembra daquela senhora, né, Marco? Acho que é o capítulo 12, da senhora que vai pedir pelos filhos. Não, é o capítulo 14. Isso, vai pedir pelos filhos, né? Não foi o capítulo 14, que ela não trabalhava em nada, ela não conseguia usar o tempo. Exatamente. E aí fica difícil, porque ela não conseguiu aprender, né, novos conceitos, ela não conseguiu se encaixar em nenhuma das ocupações que o Clarence oferecera para ela. Ela está realmente perdendo as oportunidades. Poderia reencarnar numa situação mais confortável, com mais aprendizado, porque é no livro Ação e Reação que eu acho que o mentor fala para o André Luiz o seguinte: quando você, no mundo espiritual, você tem ocupação, você trabalha, a tua infância é resguardada. Está bem aqui. Não é? Achou? Então, eu acho tão interessante. O acaso que não existe, eu abri o livro bem aqui, na página. Qual é o capítulo? Deus. O capítulo, eu vou ver o capítulo, que eu abri na página, certinho. Não é? Não capítulo fala isso. 7, Conversação Preciosa. Se a gente consegue aproveitar o tempo, não só aqui encarnado, mas quando a gente desencarnar, a gente prepara a nossa futura encarnação, porque a nossa infância, ela fica resguardada. Ele não fala isso? Fala, Lê aí, fala, Marco, como é que ele fala? Olha aqui o que ele fala. São duas situações, que é o mesmo assunto. Ele fala assim, que nós temos as nossas circunstâncias reflexas, aquelas tentações que vão ocorrer conosco, pelas quais nós não passamos ainda, né? Vontade de fazer alguma coisa que não deve, é isso. Mas que gostava de fazer. Que gostava de fazer. Então ele fala assim, se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores para si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará novamente da tentação. Porque as tentações, não obstante, reforçadas fora de nós, começam em nós a alimentar-se em nós mesmos. Aí ele pergunta... Um exemplo, uma pessoa que se suicidou numa exatamente. Encarnação, se ela no mundo espiritual não aproveitou o tempo para estudar as leis de Deus, o comportamento humano, as situações que vai enfrentar na sua volta, na hora que ela tiver novamente a circunstância reflexa, uma experiência negativa na Terra, ela vai pensar em se suicidar de novo, porque foi o que ela fez, né? Porque a pessoa, ela só tira a própria vida quando ela está sofrendo, quando ela está em aflição, com dor. E quando uma outra situação acontecer, ela, se não aproveitou o tempo no mundo espiritual, ela não tem como dar uma nova resposta. Aí o raciocínio continua. Olha, ele fala assim, quando a criatura, nosso esforço é necessário lembrar o nosso esforço de autorreajustamento na vida espiritual. Isso. Para não sofrer essa tentação, sofrer, mas passar por ela, não é para não sofrer. Antes da reencarnação. Na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição, garantindo uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade, para as recapitulações a se efetuarem na madureza, exceção feita, naturalmente, aos problemas de dura e imediata expiação.
Porque tem criança que aí não tem é diferente, jeito. Sim, né? É diferente. Então, esse problema, o nosso esforço do auto-reajustamento na vida espiritual, que é o que a mãe do André Luiz está pedindo para ele fazer. Vamos aproveitar um minuto. Esforço de auto-reajustamento. Aliás, que é o que ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer isso, né? E os espíritos superiores compreendem tanto isso e veem tanto isso que permitem a ele ser, porque se não fosse o André Luiz seria outro, a ser o nosso repórter da vida espiritual, com essa coletânea, com essa enciclopédia maravilhosa que são as obras por ele ditadas através do Chico. Né? E ele vai ter vários exemplos que ele vai passar para nós de espíritos que também fizeram essa opção sábia, não é? De aproveitar o tempo no mundo espiritual. O Marco comentou aqui do Segismundo, ele é alguém, né, que foi um assassino numa encarnação anterior, mas ele no mundo espiritual, ele inicia uma obra na espiritualidade, ele faz um trabalho, ele que coordena, né, que programou o trabalho, eles não especificam qual é na obra, né? Mas capítulo 13, Missionários da Luz. Isso. Então, mas ele tem todo esse trabalho e de alguma maneira, por conta disso, né, ele tem todo um amparo, tem espíritos que estão torcendo por ele, porque foram beneficiados por ele no mundo espiritual. Agora, ele aproveitou o tempo. Interessante o que ele está falando. Então, olha só, Segismundo, ele matou, numa encarnação anterior, ele matou o Adelino. Que vai ser o pai. E o Adelino vai ser simplesmente o pai dele. A Raquel, que é a esposa do Adelino, ela é a única mais equilibrada ali na situação. Quando eles vão trazer o Segismundo... Ela foi o pivô. Isso, ela da foi história. Sempre. Né? Deixa pra lá. Então, ela vai, na conversa, o Segismundo é trazido para conversar com o Adelino. O Adelino, desdobrado pelo sono, é trazido e conversa os dois. Não há uma conversa muito agradável, acabam consentindo. E aí o Segismundo vai vir filho da Raquel e do Adelino. Como é que vai ser a convivência dele com esse pai? Não vai ser talvez tão fácil, não é? O sentimento continua no espírito. Você me matou, você fez isso, porque você me matou, porque você fez isso. Então, não vai ser uma convivência fácil. Mas somos nós, em cada dia, na nossa família, com alguém que temos dificuldades. E aí é o aproveitamento dos minutos rápidos que a mãe do André Luiz está falando em expansões de amor, né? Para não desviarmos esses pensamentos em sombra de lamentações, de reclamações, de queixas. Então, todos nós temos que observar isso, essa questão do tempo, que é primordial, de suma importância. Não estamos, por acaso, e nem de vítimas em lugar nenhum. Isso. Situados em lugar nenhum. Então, continuando. Conforta-me. Conforta-me, modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Guardadas as divinas proporções, né, Tereza? A dificuldade que o André Luiz vai encontrar, guardadas as proporções, vai encontrar em ver a ex-esposa casada novamente, lá no final do livro. Você já está dando spoiler. Estou dando spoiler, né? Mas é a mesma dificuldade que a mãe do André Luiz e ter que sair de lá, né? Sair de lá se conformando com a situação, é a mesma dificuldade que a mãe deve estar encontrando aqui de ver o filhinho e não levar ele com ela, ou não ficar com ele, porque é o que ela está falando assim, ó. Mas não posso retroceder nas minhas experiências de carinho, de ficar botando você no colo, daquilo, o tempo todo assim. Né? Ela já aprendeu que o amor tem que ser o amor divino. Ela está aprendendo, coitada, né? Ela deve estar sofrendo aqui. Ela tem que aprender o sagrado amor divino, que é o amor por todos iguais. Exatamente, que é o que está relatado bem no livro Renúncia. Renúncia, leiam, por favor, uma história sensacional, e dizendo que é Alcione, o personagem principal do livro, né? Que vem em missão na Terra para ajudar um grupo de espíritos, incluindo a sua alma gêmea. Mas quando chega aqui, ela tem que fazer um esforço muito grande para não retroceder também. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Né? Tá, quase terminamos o capítulo, deixamos no finalzinho para o próximo programa. No próximo programa a gente continua, vai comentar mais um pouquinho. Comentamos mais um pouco, se Deus assim o permitir. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus.
Deus ampare-nos a todos. Nós vamos mandar abraços hoje, né? Vamos mandar os abraços. Para todos os ouvintes, para todos aqueles que exercem a paciência escutando, né, a gente aqui no programa, agradecer a confiança. Mandar um abraço a todos os que trabalham na Rádio Rio de Janeiro, aos nossos companheiros lá da CF, que Deus abençoe a todos nós. Ao Henrique, um abraço para você. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.